Opa, Felipe Fontoura por aqui. E agora nessa aula, nesse vídeo aqui, a gente vai aprender sobre filter, map e reduce, que são aqui as funções mais importantes do JavaScript e são as funções assim que a maioria das pessoas ou conhecem pouco ou ficam confusas. E por que a gente vai aprender nessa aula sobre isso? Porque isso é extremamente importante quando a gente vai trabalhar com React Native, a gente vai trabalhar com React na parte de web ou qualquer outro framework que a gente trabalha aqui em JavaScript. Bom, então como essa é uma aula que é um pouco mais elaborada, eu vou dividir ela em 4 partes, em que a primeira parte a gente vai falar sobre filter, a segunda map, a terceira reduce e a quarta parte a gente vai falar sobre o processo de misturar todos esses caras, deixar todos esses caras juntos para eles funcionarem como funções que vão se agregando e vão aí produzindo um resultado um pouco mais elaborado, tá bom? Que a primeira coisa que a gente vai falar aqui é para que serve. Para que serve basicamente essas 3 funções? Primeira coisa que você precisa entender que elas funcionam em arrays, né? E esses arrays normalmente aí podem possuir números, textos, objetos, e esses arrays também possuem seus métodos, por exemplo, o método push, o método pop, o concat e assim sucessivamente, tá certo? E essas funções, elas são primordiais para a manipulação desses dados, ou seja, para criar estruturas a partir de uma outra, e também é ideal para se trabalhar com a API REST, porque como eu comentei já algumas vezes, o React Native, o Ionic, o Vue, o React na parte de web, enfim, aí o Flutter também, tá certo? O Flutter um pouco menos, aliás, porque ele não tem essas funções, mas tem algo análogo. Eles precisam, por quê? Porque a maioria das vezes, quando a gente vai trabalhar com a API REST, o formato de saída do endpoint, no caso lá do servidor que está colocando aquilo para a gente, ele não vai vir do jeito que a gente quer, porque a gente quer uma informação que normalmente ela vem bruta, você trabalha essa informação e depois você plota essa informação, você imprime essa informação na tela através de um componente visual. E muitas vezes esse componente ele pode ser uma tabela, esse componente pode ser um gráfico, ou então assumir outro formato, e esse componente ele precisa que esse formato de entrada seja diferente do formato que o endpoint ele está mostrando para a gente, está mandando para a gente. Por isso é extremamente importante a gente aprender a manipular. Aqui tem um exemplo de um tipo possível de saída de endpoint, que ele solta aqui para a gente um cadastro de produtos, onde a gente tem aqui os atributos. Eu coloquei aqui em objetos no formato mesmo do JavaScript, para a gente abstrair essa parte da API, para a gente ficar aqui só canata, tá certo, do entendimento. Então ele vai colocar aqui pra gente um atributo chamado ID, outro nome, cor, tamanho e categoria, tá? Vamos supor, e aqui a gente tem camiseta, shorts, tênis, eu coloquei aqui só 4 elementos aqui dentro desse array de produtos, 4 objetos, para que a gente possa entender legal, tá? E agora vamos imaginar que, por exemplo, você quer colocar isso dentro de um gráfico ou quer colocar isso dentro de uma tabela específica ou um componente visual em que você precise, por exemplo, isolar o tipo, o objeto por tipo. Então, nesse caso aqui, ou categoria, né? Nesse caso aqui, a categoria esporte, ele então tem aqui a bola, que tem um ID, nome, enfim, e depois tem um vestuário. No caso, esse map, né? Esse hash, ele tem aqui a chave esporte e vestuário. Aqui dentro do esporte, a gente tem um array com esse objeto, e aqui dentro desse map, né? A gente tem aqui um array também com outros 3 objetos, tá? Então, para resumir aqui, antes da gente começar a detalhar para que serve cada função, eu vou explicar aqui de uma forma bastante direta e resumida. O filter, então, é uma função nativa do array de JavaScript, tá certo? Que ele retorna um array com os valores filtrados. Então, sempre o retorno do filter vai ser um array que pode conter a mesma quantidade de elementos do array original ou menos, porque, como o próprio nome da função já diz, ele filtra os valores, os elementos que estão contidos dentro desse array. O segundo método aqui é o map, que retorna um array também, mas com os valores modificados. Ele é uma função aí própria para fazer a tradução, ou seja, ele vai manter os mesmos elementos, só que ele vai
traduzir esses elementos. Como assim ele vai traduzir? Ele pode executar, por exemplo, uma função que dobra o número de cada elemento daquele array, ou então faz uma manipulação dentro daquele array de objetos, por exemplo, modificando esses elementos e colocando, retornando o mesmo array, só que modificado. Já no caso, o reduce é uma função aí um pouco mais complexa, não é difícil, ela é só um pouco mais elaborada, ok? Que ela pode retornar o array ou então um valor agregado. O que é um valor agregado? Por exemplo, é quando você passa um array, esse array ele é um array de números e você precisa da somatória desse array, ou então você precisa tirar a média, tá? Então isso aqui também a partir de um array. Bacana? Então essas são as 3 funções que a gente vai estudar aqui nessa aula de hoje e, como eu comentei, é extremamente importante você dominar bem essas 3 funções, porque essas 3 funções assim domina mesmo de verdade as classes de serviço, que são as classes que normalmente consultam as camadas de banco de dados dentro do nosso aplicativo, dentro do nosso back-end e até dentro das classes de front. Então, como eu comentei, é extremamente importante a gente saber disso daí. Bacana? Então vamos lá para o filter. O que o filter faz? Como o próprio nome já diz, e você pode desconfiar, ele filtra. Ele filtra o quê? Ele filtra os elementos do array que não é necessário de acordo com uma função que você escreve, que é a sua função de filtro, tá certo? Então, basicamente aqui, ele faz esse filtro. Então, eu vou mudar aqui de aba para a gente poder se concentrar aqui nessa possibilidade. Então, imagine que a gente tem um array, tá certo? Um array de números que tem aqui números aparentemente aleatórios, 10, 18, 1, 15, enfim, ok? E a gente quer filtrar os números que são maiores de 10 ou menores, né? A gente quer deixar os números que são maiores que 10 e filtrar, nesse caso aqui, o número 10 e o número 1, ficando apenas o 18 e o 15 dentro desse nosso array. Se você é uma pessoa que normalmente está iniciando aí no JavaScript, você é muito provável que sabe bem nessa parte de estrutura de repetição, então você provavelmente faria isso aqui com o for utilizando um outro array. Como assim? Então você iria fazer um for, iria começar esse for com o 0, tá certo? Então, indo até a quantidade de elementos que tem no array números.length, e daí a gente colocaria assim i mais, ok? Então, você faria dessa forma, e daí você faria o seguinte, você colocaria aqui muito provavelmente um if números índice i, ele é maior que 10, se ele for um número maior que 10, tá certo? O conteúdo do nosso array, da posição, e o que eu vou fazer? Eu vou incluir dentro de outro array, então vou colocar aqui, ó, resultado, recebe um array vazio, ok? Resultado, ponto push, que é o método aí que faz a inclusão no final da fila desse array, no último elemento desse array, e de números na posição i. No final, o que você faria? Console.log desse resultado, tá? Então, se a gente conferir, aqui vamos dar uma conferida aqui do lado, ok? Se você conferir, ele ficou então os números 18 e 15 como previsto. Legal? Só que fazer desse jeito aqui não é uma maneira, vamos dizer assim, muito elegante por conta da quantidade de códigos, ok? E segundo, pode não ser a maneira mais performática, porque o filter, o map, o reduce são funções que são escritas lá dentro das bibliotecas internas, é uma função, um método interno do JavaScript, e por isso outros programadores já trabalharam nele e eu garanto que eles deixaram mais performático possível, tá? Então, assim, é interessante você usar sempre as funções nativas. Eu assemelho isso a utilizar, por exemplo, quando você está aprendendo matemática, fazer a calculadora e fazer a conta na mão. Dessa forma que a gente fez a conta na mão, só que agora a gente vai aprender a utilizar a calculadora. E para poder demonstrar a diferença dos dois, eu vou aqui repetir a variável, ok? E eu vou utilizar o método filter. O método filter, ele retorna um array. É importante entender que ele nunca modifica um array existente, como por exemplo o método push. O método push é um método modificador. Por que modificador? Porque ele vai modificar o array que está sendo chamado. O método filter não, tá? Você vai entender. Eu vou colocar então, por exemplo, aqui ó, novos
números igual a números.filter. Então é uma função, o método filter fica dentro, né? Dentro, assim, entre aspas, da classe do objeto de array. Então esse aqui, números, é um array, porque começa com isso aqui, então ele vai chamar o filter. Legal? Agora, o filter ele precisa de uma função de callback. O que é uma função de callback? É uma função que você passa como parâmetro para outra função e aquela função vai executar a função externa que você passou como parâmetro ali na chamada dela. Tá? Então, como é que a gente pode declarar essa função? A gente pode declarar dessa forma aqui, ó, var, vai atribuir a função a uma variável maior que 10 igual a function item. Eu já vou explicar o que significa esse item. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, return, melhor, a gente vai fazer assim, ó, if item maior que 10, o que vai fazer? Return true, else return false, tá? O que é esse item? Esse item aqui que está sendo passado para essa nossa função aqui maior que 10, ele vai receber o elemento corrente que o filter está iterando. Então o filter, como um for, ele vai iterar sobre todos os objetos e essa variável aqui, item, ela é a variável do elemento corrente. Então nesse caso aqui, o item, ele vai ora receber esse 10, ora receber o 18, 1 ou 15. Bacana? Aqui, essa função maior que 10, ela pode, no caso do filter, apenas retornar somente dois tipos de valores, o true ou false, ok? Porque se for true, o filter sabe que ele pode incluir no array. Se for false, ele sabe que não pode. Legal? Agora eu vou pegar essa função que está armazenada nessa variável aqui de callback e fazer isso aqui. Então, o filter vai executar essa função aqui maior que 10 e vai retornar, ok? Importante isso, vai retornar para esse novo array. Como eu comentei, o filter não é uma função que modifica os valores do array corrente que está sendo chamado, diferente do push que faz isso. O que é modificar é alterar esse array aqui, tá certo? E isso nos leva aqui a entender, e também é uma nota de observação, para que você não evite trabalhar com arrays muito pesados, porque se for um array, vamos supor assim, 5 milhões de registros nesse array, essa passagem, essa cópia de memória aqui pode, enfim, consumir muita memória. Então toma cuidado com os dados de API que você recebe. Por isso que eu estou comentando aí do 1 milhão, dos 2 milhões, tá certo? Porque se você não fizer uma paginação adequada para receber, por exemplo, isso aqui em poucos elementos e trabalhando aos poucos, você pode ter problema de memória ou até travar o seu programa, tá certo? Por que travar? Porque isso demora mais que, por exemplo, no Heroku, nessa maioria dos servidores é 30 segundos. Se você ficar rodando alguma coisa por 30 segundos, o container corta o seu processo e mata o seu processo e por isso ele vai parar no meio. Mas sem mais delongas aqui, vamos então aqui jogar esse valor no console.log de novos números e a gente vai executar agora aqui e nós iremos comparar então os resultados. A gente sabe que precisa vir o 18 e o 15, eu vou limpar a execução anterior e ver então o 18 e o 15, tá certo? Só que, olha só, presta atenção, essa função aqui, ela ainda pode ser um pouco melhorada. Por quê? Porque a gente está escrevendo um código que não é um código muito elegante, não é um código muito bonito, tá certo? A gente pode fazer dessa forma. Utilizando, como ele precisa só do true ou do false, a gente pode aproveitar a própria comparação para produzir isso. Se a gente olhar, se você olhar aqui do lado, a gente pode comparar aqui. Por exemplo, vamos supor que o número corrente é 1. Então você vai colocar assim, 1, ele é maior que 10, então o JavaScript vai produzir já o true ou false para você, não necessitando de você colocar aqui o return. Então o próprio return pode ser já essa comparação. Então a gente pode fazer assim, ó, return, que seria o equivalente que eu coloquei ali no console do lado, 1 maior que 10, ok? O próprio return já vai fazer isso aqui para você e nesse caso aqui ele já vai retornar assim para você, ó, return false, tá? Então não é necessário eu fazer esse if. Eu coloquei esse if aqui só para ficar um pouco mais ilustrativo para você. Então eu posso apagar esse monte de códigos, ok? Que ele vai rodar da mesma forma que a gente está aqui trabalhando. Então ficou o 18 e o 15. E mais, como eu tenho essa função aqui, no caso a função
que eu estou passando aqui como parâmetro, é bastante comum a gente, em vez de atribuir para uma variável, eu passar direto aqui como parâmetro do filter. Então, o filter ficaria com essa sintaxe, dispensando isso aqui, ficando assim, novos números, números que é o próprio array que eu estou trabalhando aqui, filter, que é a função modificadora, ok? A função aqui de filtragem, e daí eu passo a function como função de callback. Nesse caso aqui, essa função ela passa a ser anônima, porque ela não tem um nome, igual o que a gente havia batizado, que o nome da função chamava maior que 10, legal? E por isso eu posso passar isso aqui diretamente. Você vai ver que ele vai funcionar numa boa aqui do lado, ok? Ele produziu os mesmos resultados. Assim, 99% das vezes você vai ver o filter escrito desse jeito. Então, se você pegar um programa e que você estiver trabalhando com uma outra pessoa, enfim, se você vai ver que essa outra pessoa, se for mais experiente que você, é muito provável que ela até escreva o filter desse jeito, até de uma forma mais resumida, se ela estiver utilizando uma script 6. Legal? Isso aqui foi uma filtragem de números. Só que o filter, ele não necessariamente precisa trabalhar só com números. Ele pode também trabalhar com outros tipos de dados, como, por exemplo, esse dado aqui de texto que a gente vai ver agora. Então, nesse caso aqui, vamos imaginar que a gente tem aqui, então, uma lista de nomes, ok? E a gente vai permitir, de repente, entrar de convidado, tá? Somente as pessoas que começam com o nome com a letra Z, tá certo? Então, no caso aqui, Bruno não pode, Zezinho pode, Fulano não pode, Douglas não pode. Como é que ficaria, então, essa função de filtro, tá? Antes da gente escrever essa função de filtro, é importante relembrar que uma string, ela também é um array aos olhos do JavaScript. E, na verdade, para ser bem sincero, aos olhos da maioria das linguagens de programação que derivam do C. Porque o C, uma string, é uma cadeia de caracteres que você precisa, inclusive, fazer lá o processo de alocação. Mas voltando aqui, então o que eu poderia fazer? Se eu colocar assim, var nome, tá certo? Perceba que isso aqui é nomes, esse aqui é nome. Vou colocar aqui Felipe, vou colocar o meu nome, ok? E se eu fizer isso aqui, ó, nome, e chamar o índice 0, isso aqui vai aparecer o F. Ou então, se eu fizer assim, nome.char@, e colocar aqui 0, também produz o mesmo resultado da situação anterior. Então, eu posso fazer isso aqui, vou declarar aqui do lado, ok? Var nome Felipe, eu vou colocar aqui nome 0, você vê que ele retornou o F, e aqui também o char@ retornou como 0. Então, basicamente, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma função de filtro para passar para o filter que vá olhar toda a posição 0, a primeira letra de toda string que ele passar como elemento. Então essa função ficaria assim, olha só, var nome, filtrar nomes. Eu não vou colocar filtrar nomes com Z para não ficar um nome gigantesco de função, tá? Function, você já entendeu. Item. E daí eu vou fazer o seguinte, return, você já sabe, eu vou fazer com o método com if, vamos dar um passo aqui e vamos fazer com if de novo e depois transformar esse if só num return seco, tá? If, então você já sabe que vai ficar assim, ó, eu vou usar o char@, então em vez da variável nome, você sabe que você está recebendo dentro da variável item, e eu vou colocar assim, ó, igual a Z, ou seja, se a primeira posição for igual a Z, o que eu tenho que fazer? Return true, else return false. Basicamente é isso que eu preciso fazer. E agora eu vou chamar a função, o if, que vai executar o filtrar nomes. Então vou atribuir para uma outra variável, convidados é igual nomes.filter, e vou passar a função que eu quero aqui, ó, filtrar nomes. E daí eu vou dar um console.log de quem? De convidados. Ou seja, eu quero saber quem são os convidados que estão autorizados a entrar na festa, porque somente os convidados que têm o nome iniciado com Z são legais, tá? Então vamos lá. Então apareceu aqui só o Zezinho. Então só o Zezinho ele está autorizado a entrar na festa. Por quê? Porque a função filter passou limando todo mundo. Passou o facão em quem não tem o nome começado com a letra Z. Então, por exemplo, a Zuleika, ela poderia, né? O Zezinho poderia, o Zé poderia. Ok? Então, agora a gente vai só reescrever esse return aqui para ficar mais bonito. Então, como você já viu, você pode fazer diretamente isso aqui, ó. Posso fazer diretamente isso aqui, tá?
Voltando, então, se eu pegar, copiar e colar aqui, ele vai produzir o mesmo resultado. Isso aqui é um exemplo de uma função filter, do uso do filter, que ele vai trabalhar com string ao invés de números. Eu vou só transformar isso aqui numa função anônima e vamos deixar aqui bonitinho, vamos colocar uma florzinha no caderno, carimbinho da professora. Tá bom? Então vamos lá. A próxima etapa agora que a gente vai ver é uma etapa, por exemplo, que ela vai calcular agora, filtrar números pares e ímpares. Por quê? Porque até agora esse return aqui tem ficado um pouco mais fácil, né? Vamos agora então fazer uma função de filtro, uma função aqui que ela vai filtrar somente os pares e ímpares. Então a gente tem aqui um array novamente de números, vamos voltar aqui para os números, e a gente tem então uma função de par e de ímpar. Eu vou colar aqui, na verdade, da minha cola, tá? É feio colar, mas eu tô colando. Eu tô colando para não errar, para não fazer você perder seu tempo, porque a aula eu já preparo a aula anteriormente como professor na escola, enfim, na faculdade faz para não perder tempo. Então, voltando aqui, eu tenho uma função que ela calcula o par e uma função que calcula o ímpar, tá certo? Então, essa função aqui, ela testa o resto da divisão por 2, que é isso aqui. Bacana? Então, esse símbolo aqui. Então, agora o que a gente vai fazer, já que você sabe que eu preciso executar o método filter agora para pares, o método filter para ímpares, e ela vai produzir aqui números pares e números ímpares, tá certo? Números pares e ímpares. Então, agora a gente vai simplesmente colocar isso aqui no console. Console.log, vou colocar aqui, ó, números pares e números ímpares. Felipe, isso aqui tá muito fácil, cara. Eu sei, eu sei que você sabe. Todo mundo fala que sabe, mas você acredita que eu precisei retornar, estudar o filter map reduce para fazer aula? E eu jurava que eu sabia, tá certo? Então, segue aqui comigo, porque a maioria das pessoas que normalmente falam que sabe, depois vai fazer perguntas ou vai ficar confuso, principalmente na hora que chegar a etapa do reduce, que vai misturar tudo isso aqui. Então, segue comigo, não se perde não. Olha só o resultado, então, desse programa. Então, aqui o console.log retornou, então, os números pares, que são 10, 18, 2, 12 e 100, e os ímpares, os números restantes. Então você vê aqui que a função de filter foi uma função aqui que ele já executou alguma coisa um pouco mais complexa, tá? Agora, a gente vai mergulhar fundo no filter, mas filtrando objetos. Como assim objetos? Vamos imaginar que a gente tem aqui, então, uma lista de filmes, tá? Não sei que tipo de filme você gosta, mas, por exemplo, o Avengers, que é os Vingadores, né? É o filme mais legal aí pra mim, então por isso ele recebeu uma nota de 9,5. O filme do Mr. Bean, 6,5, e o filme do Titanic, 7,5. Então, você gosta mais do filme do Titanic? Bom, não vou ficar fazendo esse tipo de comentário, tá? Porque cada um gosta de algum filme. Mas agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai atribuir uma nota de corte, tá? Como assim uma nota de corte? Somente os filmes que tiverem nota 8 para cima vão entrar na lista de filmes indicados ao Oscar, ou sei lá o que, no Netflix da vida lá, tá? Então vamos construir uma função agora que ela vai fazer o seguinte: ela vai calcular os bons filmes e os filmes não tão bons de acordo com a nota dele, uma nota aí que foi recebida aí pela plateia, tá? Então vou fazer aqui var bons function, vai receber então o item. Então você já está ficando maroto no filter, você já está entendendo como o filter funciona, já está sabendo que ele tem aqui então variável item. Então o que eu vou fazer? Olha só, para acessar, eu vou colocar aqui filme, vou colocar aqui essa variável var Titanic, igual isso aqui, tá? Eu vou colocar então a variável Titanic. Se eu quiser acessar, por exemplo, o título dela, eu faço assim, título. Se eu quiser acessar a nota, eu faço assim, nota, tá? É o ponto que acessa. Então, atribuir a variável Titanic, e aqui então se eu coloco Titanic.nota dá 7,5, ou então se eu fizer isso daqui, os objetos também têm uma parcela de funcionamento bem parecida com arrays, ele também vai retornar aqui 7,5. Então eu posso acessar aqui a propriedade desse objeto também fazendo dessa forma, tá certo? Então isso dá base para a gente fazer o quê? Para a gente voltar aqui e fazer assim, ó, return item, que no caso é o filme corrente, ponto nota, então é maior que 8, tá? Só que para não deixar essa variável solta aqui dentro, eu nunca gosto de deixar variáveis assim fixas, tá certo? Lá dentro, eu sempre gosto de fazer programas que são configuráveis. Como assim? Eu sempre coloco para fora, né? Eu tiro esse número colocando assim, ó, nota de corte igual a
a 8 e eu venho aqui para cá e faço isso. Por quê? Agora eu vou ter que fazer o dos filmes ruins. Ruim, tá certo? Então eu vou colocar aqui maior igual e aqui a menor. Se eu não tivesse essa variável aqui para fora, o que eu teria que fazer? Quando precisasse agora... agora não é 8, vamos ser mais bonzinho. Agora é 6. Daí eu teria que sair mudando o programa inteiro, então fica um macete, tá certo? Se você não se ligou, ok? Vamos agora executar a função do filter, que ele vai categorizar os filmes que são bons e depois filmes ruins. var filmes bons, ok? Igual então a filmes.filter e vou colocar aqui a função de filter, que é daí os bons. E daí eu vou colocar aqui os filmes ruins, e eu vou colocar então aqui a função ruim. Vamos só melhorar essa nomenclatura. Ruins, legal? Você já sabe que a gente vai jogar isso no console log, console.log, e eu vou colocar aqui então a variável filmes bons e filmes ruins para ver o que esse cara aqui retornou para mim. Opa, eu dei Ctrl A aqui. Aqui. Vamos jogar então aqui, vamos ver o que ele retornou, tá? Então ele retornou assim, olha só, ele retornou aqui então no 0, na posição então, o filme Avengers, ele passou nos filmes bons porque ele tem aqui a nota 9,5. Aqui é a saída do segundo console, ok? Então no segundo console ele mostrou os filmes ruins aqui, ó, os filmes ruins, colocando então na posição 0 Titanic, do Array, né, na verdade, e a posição número 1 do filme do Mr. Bean. Não sei porque eu pensei no filme do Mr. Bean aqui, mas qualquer coincidência, qualquer coisa é mera coincidência. Tá certo? Então, vamos lá. Então, desse jeito aqui, a gente também pode filtrar objetos, que é para lá de interessante, porque voltando aqui, vamos supor que eu não quero mostrar no meu componente de front-end aqui, por exemplo, coisas da categoria esporte. Então eu posso executar um filtro aqui que ele vai filtrar todo mundo que for da categoria esporte. Eu não quero esporte, então ficaria então somente as categorias, a categoria vestuário, tá certo? Vamos imaginar que o programador que fez o back-end não colocou lá um parâmetro de filtro para você e você teve que filtrar na mão. Lembrando que a API é um processo, principalmente a API que fica rodando no back-end, é um processo desconexo do seu aplicativo ou do seu front. De repente você está executando lá o seu programinha lá, o React está rodando no front ou o React Native está rodando no mobile. E muitas vezes essa API você nem trabalha junto com o cara que desenvolveu essa API. Vamos supor que você está consumindo a API do Google, você não vai ligar, ô Google, muda para mim, né? Claro que ele não vai mudar. Então se faz necessário, tá? Vamos lá. A próxima coisa agora aqui, por exemplo, que eu quero filtrar aqui uma lista de convidados. Eu quero criar uma lista de VIPs, tá certo? VIP, Very Important Persons. Então vamos ver quem vão ser os convidados VIPs. Então no caso aqui o Daniel, ele é VIP, o Gabriel também é VIP e o Felipe é fuleira. Então o cara aqui, ele não é VIP. Como é que a gente pode criar uma lista de caras que são VIPs? Legal? Vamos ver então o que a gente pode fazer aqui, tá? Vamos lá. Então agora o que a gente precisa fazer? A gente vai então criar a função que filtra VIP igual function item return, você já sabe, item.vip VIP, very important person. Daí a gente vai colocar aqui, ó, var vips igual a convidados.filter. E a gente vai colocar aqui. E o intuito dessa aula, não escapa não, tá? O intuito dessa aula é mostrar, literalmente ser assim um guia supremo do Filter Map Reduce. Então eu vou mostrar vários exemplos, desde o básico até o mais avançado, para essa ser a aula definitiva que você vai precisar assistir e depois consultar caso você esqueça, né? Porque como eu comentei, aí se você não praticar muito, igual no meu caso, que eu tive que relembrar o Reduce, eu tive que ler a documentação do JavaScript de novo, mas não é nenhum sacrifício, enfim, é mais que obrigação. Vamos lá. Então eu coloquei aqui os VIPs, console.log, o VIP. Então vamos ver então, quem que é o convidado VIP. Então o convidado VIP aqui são dois, como a gente imaginou, o Daniel e o Gabriel. Parabéns aos dois que são os VIPs, tá? Essa aqui, então, é o funcionamento do filter. Você viu desde o primeiro exemplo que ele pode filtrar números, aqui uma função que ele verifica
o item, se é maior que 10. Nesse aqui ele verifica o caractere na posição 0 ou o primeiro caractere. Esse aqui ele faz par ímpar. Esse aqui ele trabalha com a lista de convidados sendo VIPs, né? Esse aqui é a lista, enfim, de filmes e assim sucessivamente, tá? Isso aqui é o filter. Agora a gente vai ver o próximo cara aqui, que é um cara pra lá de especial. Vamos então entender o funcionamento do map, tá? O map eu costumo dizer que ele é uma função de tradução. Ele, como eu comentei, mantém os mesmos elementos do array, diferente do filter, que ele pode manter ou remover. No caso, o map ele, assim, não vai remover, né? Se feito da forma convencional, e normalmente ele não remove, bacana, mas ele modifica. Então ele pega cada elemento daquele array que você estiver trabalhando e ele vai executar uma função de modificação, uma função de tradução, bacana? Então, voltando aqui, por exemplo, para esse array de produtos, por exemplo, o map poderia fazer assim, nivelar todos os nomes de produto, tudo para maiúsculo, por exemplo. Ele pode colocar isso aqui tudo para maiúsculo. Ou então, por exemplo, as cores, também para maiúsculo. Trocar tudo que é G para GG, trocar tudo que é número 41 para 42, enfim. Ele pode modificar as coisas. Ele foi feito para isso. E ele vai rodar no mesmo estilo, na mesma filosofia do filter. Eu tenho um array, eu tenho uma função que executa aquilo, eu chamo map para aquele array e aquela execução retorna um array novo para a gente, tá? Vamos dar uma olhada aqui, então, como ficaria a execução disso aqui. Então, primeira coisa, vamos entender aqui, vamos criar uma função de map que ele vai dobrar os números de uma sequência, de um array, tá? Então, por exemplo, a gente tem esses números aqui, 1, 2, 3, enfim, até o 10, e a gente quer dobrar. A gente sabe que a hora que o map passar por aqui, ele vai traduzir 1 para 2, 2 para 4, 3 para 6 e assim sucessivamente, tá? Até chegar aqui no 20. Então, vamos ver como é que a gente ficaria. Como você já sabe, eu vou economizar aqui a explicação, ele precisa de uma função de callback, que no caso é a função que vai multiplicar. E para isso a gente vai escrever ela aqui. Função multiplica igual function. Ele também recebe um item aqui, ok? E agora eu vou escrever essa função aqui, ó. Return. O que ela vai fazer? Item vezes 2. Simplesmente é isso que ele faz. Então você já sabe que agora o item, o return vai retornar essa expressão aqui, ó, que é o item, que é cada elemento desse cara, vezes 2. Ok? E o que eu vou fazer agora? Eu vou declarar uma função, uma variável chamada dobrados, é igual a números.map, e eu vou passar a função callback que ele vai fazer aqui. Eu sei que esses números dobrados estão aqui. Vou colocar aqui console.log dobrados. Quando eu copiar e colar aqui no meu Google Chrome, na ferramenta do desenvolvedor, ele vai mostrar aqui então para mim. Então ficou 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Então executou. Ele também funciona com funções anônimas, então eu posso fazer isso daqui e vai surtir o mesmo efeito, que aliás, tem um efeito visual aí mais bonitinho, tá certo? Bem tranquilo, na verdade. Eu vou mostrar agora uma outra função de map que por exemplo, pegar uma sequência de leituras de temperatura em Fahrenheit e precisar transformar para graus Celsius. Como é que eu faço a transformação dos graus Celsius? Tem essa fórmula na internet, depois você pode consultar no Wikipedia, consultar em qualquer lugar, mas basicamente assim. Pegar o valor da temperatura em Fahrenheit, subtrair 32 e multiplicar por 5 dividido por 9, tá certo? Essa é a fórmula. Então, eu vou executar agora o map. O map, ele vai executar aqui e retornar aqui no Celsius. E agora eu vou colocar aqui o console.log do quê? Das temperaturas em graus Celsius. Por que eu estou mostrando isso daqui? Porque de repente você fica preso à percepção que a função sempre precisa ser assim bobinha. Nesse caso aqui, a função ela já é um pouquinho mais elaborada. Então já dá para você entender que o map não está restrito a apenas coisas simples. O map é extremamente poderoso, principalmente feito com outras coisas, tá? Então ficou aqui 0 Fahrenheit significa menos 18 em Celsius. Bacana? Se eu não me engano, eu estou
se eu não matei a aula de física. Tá, então vamos lá. Próximo aqui que a gente vai verificar é o próximo exemplo, que significa aqui os convidados de novo. Então eu vou agora fazer uma função map, que ele vai fazer o quê? Normalizar os nomes. Como a gente está vendo aqui, por exemplo, Felipe está escrito tudo em minúsculo. Daniel está escrito aqui em caixas trocadas. E João é o único que está escrito certo, tá? Isso aqui, cara, é muito, mas muito comum quando você vai fazer, vai principalmente colocar uma tela, colocar um formulário para as pessoas de fora da empresa, ou então o público em geral, digitar um cadastro. É impressionante, mas as pessoas normalmente digitam muito da forma errada, né? Então colocando aqui tudo com minúsculos, enfim. Então algumas pessoas, alguns clientes que você estiver trabalhando, podem solicitar a você que normalize tudo isso aqui em caixa alta, deixar tudo em maiúsculo. Como que a gente pode normalizar, ok? Existe uma função que eu vou colocar aqui, ó, nome é igual Felipe, que eu posso fazer assim, ó, to uppercase. Essa função aqui, ela simplesmente vai fazer o quê? Vai transformar o nome em maiúsculo. Então, nesse caso aqui ficou a string to uppercase, então ele retornou aqui o nome Felipe em maiúsculo. Então, agora eu vou ter que fazer uma função map, que vai ter que olhar todos os atributos aqui, e ela vai precisar fazer essa tradução, né, desse elemento. Então, vou colocar aqui, ó, var convidados normalizado é igual convidados, ponto, map, e agora eu vou escrever a função aqui anônima direto, tá? Function item, e eu vou colocar aqui, vou colocar o ponto e vírgula aqui já para não esquecer, eu sou mestre em esquecer essas coisas. Então vou colocar aqui, ó, return item. Para acessar uma propriedade do elemento, é só você colocar o ponto, eu já comentei isso, nome, ponto, to uppercase. Então é isso aqui que ele vai fazer. Item nome to uppercase. E agora a gente vai colocar aqui, ó, console.log convidados normalizado. Eu vou copiar, colar isso aqui. Então ficou Felipe, Daniel e João. Tá certo? Não. Por que não tá certo, Felipe? Porque, olha só, se você fizer isso aqui, somente por isso daqui, perceba que o resultado foi apenas os nomes. E o que aconteceu? Aconteceu que eu perdi as outras propriedades do objeto. Perdi, por exemplo, a propriedade VIP. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso retornar, ok? Eu preciso retornar um objeto que tenha também o VIP embutido. Ah, é fácil. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, vamos retornar um objeto. Ok? Vou colocar aqui o atributo nome para colocar nome. Vamos aqui só validar essa nossa hipótese, colocando então aqui, ó, nome. Então ficou Felipe. Ufa, é só voltar então aqui com VIP. VIP igual item.vip. Eu só vou copiar, né? Só vou copiar aqui o valor que estava. Então se eu rodar aqui de novo, então ficou nome. Eu vou só expandir nome e VIP false. Legal? Não. Por que não está legal? Porque eu vou te explicar. Se amanhã ou depois, vamos supor que isso daqui é o resultado que você está recebendo do seu back, do seu banco de dados, tá? Vamos colocar só aqui para você poder entender legal. Vamos imaginar que isso aqui é o resultado do seu back. Vamos supor que amanhã, depois, um programador que está fazendo a parte do back-end, está fazendo a API, que está soltando para você essa informação, ele decide fazer isso aqui, ó. Idade, 21. Eu tenho 21 anos. Idade, 32. E aqui, idade, vamos, sei lá, o João é idoso, 60. Vamos ver o que vai acontecer, só para você sentir o problema. Eu vou ter esse tipo de problema aqui. Eu vou ter um array que ele foi, no bom sentido aqui, suprimido a propriedade idade. Você vê que a idade não está aparecendo, está aparecendo aqui nome e VIP, não é verdade? Então, perdi a informação de novo de idade. Qual é a forma de resolver isso daqui? Uma das formas é vindo aqui colocando idade, ponto, idade, mas cara, você concorda comigo que isso daqui não é inteligente? Vai chegar uma hora, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai perder o controle disso. Daí toda hora o software vai ficar dando bug. Então, qual é a sacada aqui para a gente poder trabalhar? O legal da gente trabalhar aqui é a gente copiar
um objeto inteiro e só modificar aquilo que nos interessa. E como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso através do método da classe Object, que seria o Object Assign. Então ficaria assim, Object.assign, e o assign vai falar assim para você, vai perguntar um destino e uma origem. Tá? O destino é o próprio item, ou seja, eu quero que esse item seja o destino. E qual que é a origem? Var nome igual item.nome.toUppercase, tá? E eu coloco aqui, ó, nome. Ou seja, o que ele vai... deixa eu apagar isso aqui. Return. Que Object Assign vai aprontar com a gente? O que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que eu tenho na origem e colocar no destino. Se faltar, ele sobrescreve elementos, né? Se a origem foi maior, ele embute todos os atributos que estavam aqui na origem, e se ele for menor, ele mantém as propriedades do objeto anterior, que seria o objeto destino. Então, nesse caso aqui, a gente está criando um novo objeto, somente com a propriedade nome, tá certo? E dando o uppercase dele aqui. Vamos ver como é que ele vai trabalhar nesse caso. Deixa eu fazer isso aqui, ok? E ele vai trabalhar nesse formato. Então ele ficou aqui, nome na posição 0, então ficou 3 elementos aqui, então idade 21, Felipe e VIP falso. Então parece aqui que o Object Assign funcionou, só que ainda eu posso deixar esse código mais bonitinho. O que eu posso fazer? Em vez de atribuir para uma variável e colocar aqui, eu passo isso aqui diretamente para cá, e daí ele ficou aqui um pouco mais agradável, pelo menos agradável aos meus olhos. Bacana? Legal? A gente trabalhou então aqui com objetos, tá certo? E a gente agora pode ainda trabalhar com mais coisas. Só que antes da gente começar a misturar todas as coisas, eu vou apresentar para vocês finalmente o método Reduce, que é um método aí que confunde muita gente, que é um método que a gente vai treinar bastante, que é um método que a gente vai explorar, tá bom? Legal, então, Reduce. O que o Reduce é? Para você entender o que é o Reduce, a gente vai explicar ele aqui com um exemplo para falar das duas possibilidades básicas aí que a gente tem de trabalhar com ele. A primeira possibilidade é de repente pegar um array desse jeito aqui. Vamos supor aqui que eu vou colocar, deixa eu apagar esse outro cara, então vou colocar aqui, ó, var números igual, nossa, vou fazer um cursinho de datilografia, 1, 2, 6, 3, por exemplo. Vamos supor que ele quer fazer uma somatória, tá certo? Ele pode trabalhar fazendo uma função de agregação. O que é uma função de agregação? É fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar minha calculadora. 1 mais 2 mais 6 mais 3. O que ele vai apresentar? Deixa eu só conferir. 1, 2, 6, 3. Ele vai passar então aqui 12. Então o Reduce, ele vai fazer isso aqui pra gente. Ele pode fazer uma função de agregação, ou então ele pode se comportar como o map, ou então se comportar como o filter. Como ele poderia se comportar como um map? Vamos supor que ele quer fazer os números dobrados. Daí ele poderia, o resultado daqui, vou colocar só para registrar, é 12 então. No caso do comportamento como map, fazendo os números dobrados, ficaria 2, 4, vamos ver se eu não fugir da escola, 6. Tá? 2, 4, 12 e 6. Ou então ele poderia trabalhar como se fosse o filter. Vamos supor, eu quero filtrar todos os números que são abaixo de 3. Então ficaria 6 aqui. Né? Ficaria só o 6. Tá certo? Então o Reduce ele pode se comportar dessas 3 formas. A forma assim, mais comum de trabalhar com o Reduce é fazendo as funções de agregação, tá certo? Até porque as outras funções, existem métodos específicos que fazem, que no caso seria o filter e o map, ou o map filter, que está aqui na ordem, tá certo? Seria esses dois. Então é mais comum você ver o Reduce fazendo funções de agregação. Mas para treinar de verdade, para colocar o Reduce de vez na sua cabeça, a gente vai aprender aqui a trabalhar nas 3 formas, misturando objetos e fazendo o caramba aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos para o formato mais comum. Antes da gente ir para o formato comum, eu vou te convidar a ler aqui o que a gente tem dentro da documentação
oficial, tá? E o que tem dentro da documentação oficial? Deixa eu copiar aqui da documentação que eu puxei, vou colocar aqui. Então, o Reduce, ele trabalha assim, como você já pode esperar. Ele tem uma função de callback, essa função de callback, ela vai executar o código que você colocou lá para cada elemento do seu array, tá certo? Ele tem aqui um valor inicial, tá? Vamos lá, função callback. O que ela pode receber? Ela vai receber, e você precisa trabalhar com a variável de acúmulo, ou a variável acumuladora, eu já explico, fica tranquilo, o valor atual, que é o item que a gente vem trabalhando aí dentro do map e dentro do filter. Você também pode receber o índice do array, se for um array com 4 elementos, por exemplo, que foi os números que a gente trabalhou, isso aqui vai ser 0, 1, 2, 3, ok? E o array que originou a chamada do Reduce. Então, por exemplo, eu posso receber esse array e trabalhar lá, porque no momento que você está rodando a função de callback, se você não passar, você não sabe qual é esse array, você só tem acesso ao elemento corrente, tá? E esse valor inicial aqui que está dito como opcional, tá certo? Esse valor inicial vai ser o valor que a variável de acúmulo vai receber como na primeira posição, na posição 0 do array, tá? Falei complicado? Falei, cara, porque essa documentação, se documentação fosse igual, né, revistas, todo mundo lia. Então, a maioria das pessoas não lê manual, não lê a documentação, e por isso aqui a gente vai brincar com esse cara, tá? Vamos imaginar então que a gente tem aqui esses valores aqui, são valores de somatória, ok? Esses valores de somatória aqui, eles vão ter que ser somados. A soma disso aqui vai dar 17.5, ok? Então, o Reduce tem que produzir isso aqui pra gente, 17.5. Vamos ver como a gente pode fazer. Como você já sabe, já está aqui mais que acostumado, né? Careca de saber, você precisa construir uma função de callback. Então, vai ser a função aqui, calc, é o nome que me veio à cabeça aqui, ó. Então, vai ficar function, e lembre-se, ele vai precisar receber a variável, obrigatoriamente para você trabalhar, a variável acumuladora e a variável de elemento atual. A variável acumuladora eu vou chamar assim, ó, de total, tá? E a variável do índice corrente eu vou chamar de item, como você já está acostumado a trabalhar. Então fica assim, function, total e item. O que eu preciso fazer? A única coisa que eu preciso fazer é assim, retornar return, ok? Fazer um jeito aqui melhor. Ó, total é igual total mais item e eu return total. Eu sei que dá pra fazer de outro jeito, mas calma, que a gente aqui é passo a passo, relax. E vamos lá, não desiste não, porque agora chegou a parte assim mais difícil da aula. Var somatória igual a valores.reduce e eu vou passar então aqui a função de callback. E eu vou colocar aqui, ó, console.log somatória. Então, bota esse cara aqui para rodar e eu produzi então o valor de somatória 17.5. Felipe, legal, entendi. Mas como que a gente pode melhorar? A gente pode melhorar agora sim, trocando isso daqui. Por quê? Porque o return ele vai ser somado automaticamente com essa variável total. Então, eu só preciso pegar o total e trabalhar com esses valores aqui, tá certo? Agora, para a gente poder fazer um teste de mesa, vamos fazer um teste de mesa legal. Vamos fazer assim, ó, console.log. Vamos colocar aqui, nesse caso aqui, o Google Chrome eu acho que aceita isso. Total, colocar as aspas, total, e o item, vou colocar só o T, senão acho que não vai caber ali do lado. Vamos fazer então um testezinho de mesa, TI, você já sabe o que é, TI, item, e vou colocar aqui, ele aceitou. Então, olha só que interessante. Ah, desculpa, vou colocar aqui ainda o índice, oh meu Deus, vou colocar aqui índice. Bugou a mente. O seu primeiro I é o índice, tá? Bugou aqui. Vamos lá, vou colocar aqui o índice. Índice, deixa eu limpar. Então ficou assim, olha só.
Vamos só deixar ele um pouco menos apertado aqui. De novo, desculpa aqui os imprevistos, mas vamos lá, voltando. Perde não. Vamos lá. Então, olha só que interessante. Essa função aqui, calc, ela só está cuspindo o console log lá para a gente ver qual é o funcionamento do reduce, tá? Então, o reduce, como as funções que você já sabe, ele vai passar por cada elemento do array. Então, ele vai passar por 1, e meio, 2, 4 e 10 e você vai decidir o que você quer fazer com esse treco, tá? Nesse caso, a nossa decisão é somar o total, ok? Então, vamos lá. Primeiro, olha só que interessante. O T inicial, o e-mail, o índice 1 e o I, que no caso é o item, como 2, tá certo? Então ele pegou aqui, ó, o meu total é um e-mail, bacana. O meu primeiro índice é o 1 e o meu item é o 2. Então o que ele faz? Ele tem então aqui, ó, um e-mail mais 2, ele vai então somar 3,5. Acompanhe aqui comigo. Não viaja não. Não viaja, se você perder isso, um abraço. Tá certo? Então agora aqui, o índice 2, o item 4, 4 mais 3,5, 7,5, o índice 3 e o índice 3 e o item 10, 10 mais 7,5, ele vai produzir então o 17,5. Então, basicamente é isso que o reduce faz, tá? Agora, se eu colocar o valor padrão inicial, vamos supor que eu estou colocando aqui 0. Vamos ver o que ele vai... Vamos ver o que ele vai fazer. Olha só que legal, que bacana. Então, eu iniciei o total com 0, tá certo? Como eu iniciei o total com 0, ele vai fazer agora o índice a partir do 0, bacana? E iniciar o total com 0 também. Olha só a diferença dos dois. Agora o total assume 0, que foi o valor que eu passei aqui. O índice é 0, o I é 1,5. Você lembra que na rodada anterior, o Reduce já foi inteligente em saber o seguinte, ó, se esse cara não está passando qual o valor que o total vai assumir, então o total já pega no segundo elemento. Então o total já assume 1,5 e eu já vou rodar em cima do 2. É isso que ele fez. E ele fez todo o processo aqui até chegar ao 7,5. Então ficou 0, o total 1,5 para o índice 1, o total 3,5 para o índice 2, o total 7,5 para o índice 3. Então ele foi somando 1,5, o item 1,5, tá certo? Então 1,5 mais 0 deu 1,5, 1,5 mais 2 deu 3,5, 3,5 mais 4 deu 7,5, 7,5 mais 10 deu 17,5. Agora vamos fazer outra experiência só para validar o que eu estou falando aqui. Vamos trocar aqui para 1 e vamos ver ele dar então 18,5. Então no caso aqui o total foi iniciado com 1, ok? O índice é 0, então ele fez pelo mesmo processo, mas como a gente já iniciou o total já iniciou o valor inicial do Reduce com 1, ele já partiu do 1. Vamos aqui fazer um negócio muito louco. Vamos iniciar isso aqui como um array e vamos ver o que acontece aqui, tá? Olha só que interessante. Ele produziu aqui uma coisa nada a ver. Então, fique atento à forma que você inicia o seu Reduce. Você não é obrigado a iniciar ele, mas você é obrigado quando você vai trabalhar com tipos de dados que assim são tipos assim mais exóticos, como por exemplo, essas outras situações que eu comentei aqui, que é trabalhar com array, por exemplo, tá? Mas vamos lá, vamos macio, vamos na maciota, senão aqui a gente vai se confundir tudo, tá? Vamos lá. Agora, o que eu posso fazer? Vamos supor que eu quero calcular a média, né? Como é que a gente calcula a média? Eu vou calcular em cima, de novo, desse array aqui. Então, vamos abrir aqui a nossa calculadora, vamos validar. Isso aqui é até uma dica de prova, uma dica, enfim, de prova, uma dica aí que eu uso todos os dias, que é, se eu preciso fazer uma conta, um algoritmo que faz alguma conta, se possível, o que eu faço? Eu faço na calculadora para saber e validar, fazer o teste de mesa. Enquanto ainda, provavelmente você não sabe o que é TDD, né, você pode executar isso na calculadora. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. A gente vai então fazer 1.5. O que é a média? É a soma dos números, a soma de todos os números dividido pela quantidade. Então vai ficar 1.5 mais 2 mais 4 mais 10, dá o 17,5 dos dois, dividido por quantos números a gente tem aqui? Dividido por 4. Então, o valor da média vai ser 4.375. Então, vai ser isso que o nosso programa vai ter que produzir, tá? Existem duas formas da gente fazer a média.
A primeira forma é usando a somatória que a gente aprendeu a fazer inicialmente. Qual é? Vou colocar aqui, ó. Calc igual function total item, return total mais item. E agora eu vou colocar aqui, ó, var somatória igual a valores.reduce. E eu vou colocar então aqui, ó, calc, que é a função de cálculo. Você já sabe que essa somatória aqui, ó, console.log, ela precisa dar 17,5. Tomara que dê 17,5, deu 17,5 aqui, eu tô torcendo, opa, estou com sorte. Agora então, o que eu tenho? Eu tenho a somatória. Então o que é a média? A soma de todos dividido pela quantidade. Agora eu posso fazer assim, ó, var média igual somatória dividido pela quantidade. Como é que eu consigo saber a quantidade? Ó, 1, 2, 3, 4, eu posso colocar 4 aqui, ou então você pode ser um cara mais popular na rodinha dos programadores, fazendo de um jeito mais inteligente, que é fazendo isso daqui, ó, valores.length, tá? Então você pode fazer dessa forma. Se eu executar isso daqui, então fica média, eu vou copiar, vou colar aqui, então ficou 4.375, bateu em cima, tá? Só que eu não estou muito contente com isso aqui. Eu acho que isso aqui ele pode ser um pouquinho mais culto, né? Eu posso inventar um pouco mais de coisas aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui então, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, olha só. Eu vou fazer isso daqui. Olha só. Total mais igual a total mais item. Vou deixar desse jeito, de propósito, para a gente fazer bem baby step. Enfim, bem passo a passo, tá? Então isso daqui ele vai ser responsável pela soma, tá? E eu vou colocar aqui já a média direta, ó. Vamos executar passo a passo. Vou vir aqui. Deu 17,5. Retornou o que estava lá. Só que eu preciso fazer o quê? Na última posição, a hora que chegar no 10, eu vou ter que executar a média, que é dividir a soma, que vai estar em total, por 4. Então a gente pode fazer assim, ó. A gente pode fazer de dois jeitos. Agora está entrando o uso dos outros dois, e a gente pode fazer assim, ó. If índice igual a 3, o que eu faço? Turn total dividido por 4. Bacana? Total, então, dividido por 4. Vamos copiar. Vamos colar isso daqui. Então, deu 4.375. Só que está dando risada na minha cara. Eu sei que eu coloquei números fixos aqui. Como é que eu consigo saber, então, enfim, como é que eu consigo utilizar esse treco aqui para substituir esses números utilizando esses dois valores que eu estou passando aqui? O que você pode fazer é assim, ó, colocar assim, índice igual a 3. Ou melhor, o tamanho do meu array, que é 4, que é 4, ou seja, eu sei que isso aqui, já que esse array é esse array aqui de valores, eu sei o tamanho dele, tá certo? Que é 4, só que eu preciso saber o índice, se é o último índice. Então ficaria o tamanho do array, que seria 4, menos 1. Menos 1, ok? E aqui, eu faço isso aqui, substituo o 4 pela quantidade de elementos que tem aqui. Então eu vou pegar, vou rodar, e ele produziu 4.375, bateu em cima e ficou um jeito um pouco mais bonitinho. Ou seja, pelo menos o reduce ficou reduzido a nossa função ali, função de calc. Não ficou colocando números ali para fora. Então, se alguém for executar, simplesmente eu passo o calc aqui e ele já faz essa função. Lembrando que eu posso fazer isso aqui ainda, ok? E passar e ficar legal. Bacana? Então isso aqui é uma forma da gente utilizar, inclusive, essas outras duas variáveis aqui para fazer o cálculo da média, tá? Bom, agora o que a gente pode fazer? Vamos imaginar que a gente quer trabalhar agora simulando o reduce, que agora a gente trabalhou utilizando ele como função de agregação, que é o que é a função de agregação? Pegar todos os caras e compactar, tá certo? Num número só. Mas agora vamos trabalhar e transformar
o reduce como se fosse no map, que ele vai traduzir, ele vai passar passo a passo. Então a gente vai fazer o mesmo ponto de fazer os números dobrados. Então a gente vai pegar esses números aqui e nós vamos dobrar. No map, como é que ficaria? Ficaria assim, a função de calc igual, vou fazer já direto, var dobrados igual a números ponto map, eu escrevo a função aqui, ó, function item, vou fazer assim, return item vezes 2, tá? Daí se eu colocar aqui, ó, console.log dobrados, vamos para execução. Então ele dobrou os números que estão aqui. Só que agora eu quero fazer, não sei porquê, ok? Eu quero fazer isso aqui com reduce. Coloquei esse desafio aqui para mim. Vamos ver como é que eu posso fazer isso aqui com reduce, ok? Primeira coisa, vamos fazer a função callback, a função de cálculo dele aqui, ó. Var calc igual a function total item, legal? O total agora, ele vai ter que trabalhar como um array. Porque se ele não trabalhar como um array, vamos fazer aqui, ó, return total, vou colocar aqui, ó, total vezes return item vezes 2. Vamos ver aqui. Var igual a números.reduce. E vou passar então aqui, ó, calc. Eu vou colocar aqui, ó, console.log dobrados, tá? O que ele produziu? Ele produziu um número aqui que não tem nada a ver. Então ele pegou o item, o último item, aliás, e multiplicou por 2, tá certo? Mas daí eu posso fazer assim, ó, total é igual a mais igual item vezes 2, dá um return de total aqui. Vamos ver ele fazer isso aqui. Deu 109, que seria todos os números, imagino, dobrados, somados, tá certo? Não serve, porque isso aqui é uma função de agregação, ela retorna tudo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar agora em cada número. Só que o reduce, se eu não trabalho com array, ele trabalha como se fosse tornando o item inteiro para a gente, que seria o retorno de um número. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a entender que agora o total, em vez de ser uma variável tipo numérica, ele vai ser uma variável do tipo array. Então, ele vai ser assim, o total vai ser o 1, o total vai ser o 2, o total vai ser o 3, o total vai ser o 4 e não o retorno deles. Então, eu vou aproveitar o total para fazer assim, total.push, que agora ele é um array, é o quê? Item vezes 2. Então, para cada posição desse array, que seria o total, agora o total é um elemento desse array, o que eu vou fazer? Vou dar esse push aqui do item 2. Então, como o total é um array vazio, a cada passada desse elemento, eu vou dar um push, sendo item, que é o próprio elemento desse array, vezes 2, tá certo? Vamos ver o que ele vai aprontar aqui pra gente, tá? Aqui, ó, então o total.push is not a function. Por que o total.push is not a function? Por quê? Porque ele está imaginando que isso aqui é um número. Vamos passar aqui o 0, só para validar isso aqui. E é isso mesmo, ó, total.push is not a function, tá? Então, o que eu preciso? Lembra que esse número aqui, esse valor inicial, ele é o objeto a ser usado como primeiro argumento da primeira chamada do callback. Ou seja, ele vai assumir, o total vai assumir o valor que você passar aqui como valor inicial. Como eu estou trabalhando com array, então o total, na primeira vez que o reduce for executado, ele vai ser um array vazio. Então o push vai funcionar. Então vindo aqui, então ficou os números dobrados. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Então isso aqui é um exemplo de como a gente consegue trabalhar o reduce com array. Simulando aqui então o método map. E para ficar um pouco melhor, uma coisa que você precisa entender é que
o return, ele já meio que soma, né, o total, só que o push, ele não retorna valor nenhum. Então, se eu tentar fazer isso aqui, ó, você vai ver o que vai acontecer, ó. Ele também deu problema. Eu tenho que usar, então, o concat. O que o concat faz? Ele pega um array e concatena, e o resultado dessa concatenação, dessa soma, o concat é o mais do array, é um array somado entre o total mais isso aqui que eu estou passando. Então, nesse caso aqui, o total ele vai toda hora colocando objetos lá e retornando para o return e passar para o próximo total, porque você viu que o total ele é passado a cada etapa que o reduce roda. Então, fica agora 2, 4, 6, 8, enfim, o que a gente programou, tá bom? Então, essa é uma forma da gente fazer, tá? A gente viu também, agora aproveitando a carona de simular do map, como que a gente pode agora então fazer o filter, para filtrar, por exemplo, uma cadeia de números, que foi o primeiro exemplo do filter, e manter aqui só os números maiores que 10. Como a gente pode fazer? Vamos lá. Var, calc, e não vai embora, fica aí, porque senão você vai perder o melhor da festa, que vai ser integrando tudo, tá certo? Então vou colocar aqui, ó, total, item, vou colocar aqui, ó, return, aqui, ó, if, item maior que 10, vou colocar o quê? Total.push, vou colocar então o próprio item, aqui, return total. Tá? Então, olha só, se é para ficar só com os números maiores que 10, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar o total como um array vazio, ele vai, o reduce vai passar por todos os elementos, vai passar pelo 10, 18, enfim, vai passar por aqui, e ele vai fazer o quê? Ele vai analisar se o item atual é maior que 10, se for maior que 10, vai dar o push no array total, tá certo? E eu vou retornar esse array total aqui. Agora eu vou colocar aqui var, selecionados é igual números.reduce. Vou colocar aqui calc, e a gente não pode esquecer de inicializar o total com um array vazio. E agora eu vou colocar aqui selecionados, console.log de selecionados, tá? Vamos rodar aqui esse cara, então ficou aqui então 18 e 15. Lembrando que a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer isso aqui, que vai ser provavelmente a forma mais comum que você vai ver o reduce escrito. Então, a hora que você vê isso e vê um array aqui, ou então vê 0, ou então vê, sei lá, 10, não sei, significa que isso aqui vai ser o valor inicial do total. Se você bater o olho no reduce, na chamada do reduce, e ver isso daqui, você já pode sacar que o programador lá vai te retornar um array, porque ele está trabalhando o reduce na forma de array, e aqui nesse caso aqui, simulando o funcionamento como um filtro. Bacana? Então, esse aqui é o funcionamento básico do Reduce, utilizando aí situações em que eu vou fazer uma função de agregação, nesse caso aqui, fazendo a média, fazendo a somatória, nesse caso aqui, simulando o map, né, fazendo aqui os números dobrados. Nesse caso aqui também, a gente tem trabalhado aqui com com os números dobrados, e aqui a gente tem feito o filter, tá? Então isso aqui é um apanhado do Reduce que vai dar um embasamento para você assumir agora qualquer situação que você precisar trabalhar com as 3 funções, só que não acabou, porque agora eu vou pegar o filter, o map e o reduce e eu vou começar a colocar eles para começarem a se agregar, ou seja, eu vou pegar o filter, executar junto com o map, executar junto com o reduce, então segue comigo. Agora vamos imaginar que a gente precisa fazer a seguinte situação. Eu preciso pegar uma cadeia de números, tá? Vou pegar esses números aqui, ok? Eu preciso pegar esses números aqui e eu preciso fazer o quê? Isolar os pares, dobrar, ok? Isolar os pares e dobrar. Como que a gente pode fazer então nessa situação? Bom, você vai entender que eu posso misturar o filter, o map e o reduce para produzir uma resposta composta. Como assim uma resposta composta? Uma resposta a qual cabe para a gente, a qual é do nosso interesse ali e que eu posso passar as funções ali múltiplas vezes, tá? Então vamos imaginar então que eu tenho aqui uma função de cálculo de pares, que a gente já viu até, de cálculo de pares e dos números dobrados. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui var números dobrados é igual a números,
E a primeira coisa que eu preciso passar o filter. Filter. Qual função? Pares. Bom, o resultado, vamos só colocar aqui números dobrados. .log. Vou passar aqui. Então ficou somente os pares, ok? Então aqui, por exemplo, tem um ímpar, tem o 33, 33 não foi. O 18 tá aqui, 15 não foi também, então tá certo. Então passou o par. Só que agora eu quero pegar esse resultado aqui, ó, e dobrar. Como é que eu posso fazer? Agora é só fazer o seguinte, .map e passar a função dobrados, ok? Olha só que interessante o resultado disso. Então ele ficou 20, 36, 4, enfim, 200, tá certo? Então isso aqui mostra pra gente que eu posso adicionar funções a partir do retorno da outra. Então o filter retorna uma coisa e o map aproveita o retorno do filter e faz. Isso é muito poderoso, você vai entender por que isso aqui é mais poderoso ainda quando eu uso o reduce, tá? Vou imaginar agora que eu quero fazer uma função que faz isso daqui. Vou imaginar então que eu tenho isso aqui como retorno do back-end e eu quero fazer uma função que ela possa agrupar. Então eu quero fazer reduce, map, quero fazer um monte de coisa aqui para separar o quê? Para agrupar o retorno, enfim, do meu back-end, o retorno do meu banco de dados, o retorno de o que quer que seja, por exemplo, por marca. Como que eu posso fazer isso, tá? Utilizando o reduce. Eu preciso, então, criar uma função que o reduce vai retornar um array, ok? Um objeto, na verdade, em que a chave seja a propriedade que eu selecionar. Vamos fazer, então, essa função. Vamos colocar assim. E, aliás, essa função que, tipo assim, você mais vai usar e provavelmente você pode até copiar e colar do que eu vou escrever aqui, tá? Então, vai ser function group by, depois a gente vai aprender a usar o group by junto com o filter, com o map, você vai entender direitinho o que eu estou querendo dizer. Group by, por exemplo, assim, eu quero filtrar todo mundo que é preto, por exemplo, e todo mundo que é preto eu quero agrupar. Segue comigo. Então tenho aqui um group by, eu vou receber um array, vou receber então uma propriedade a qual eu quero agrupar. Aqui pode ser, por exemplo, cor, ok? Mas a gente vai deixar flexível. Prop. E agora a gente vai fazer o seguinte, var value. Eu já estou escrevendo meio que em inglês, já para você já ir se acostumando com o que você vai ver por aí. Array. O array é o array que eu passar. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escrever aqui a forma que eu quero assim, usar essa função, como se fosse um tererê da vida. Var agrupados igual group by. Então eu vou passar aqui qual array? Carros. E eu vou passar então qual é a propriedade, por exemplo, marca. Tá? O resultado disso, eu quero que seja isso aqui, ó. Olha só que interessante. Eu quero que ele separe para mim aqui por marca. A chave do grupo é a marca. Então vai ficar aqui áudio, Ferrari, Ford e Peugeot. Cara, isso, se você talvez não se ligou, parece ser muito bobo. Mas isso daqui é uma das coisas que você mais vai fazer quando você for programar em React Native, em React, em Angular, em Ionic, em Vue. Isso aqui você vai precisar fazer toda hora. Porque, por exemplo, isso daqui é uma entrada de uma biblioteca de gráfico. O gráfico literalmente vai precisar que você agrupe. Por exemplo, você quer agrupar por data, por mês. E naquele mês você quer colocar todos os lançamentos, por exemplo, de valores. Então, isso aqui é extremamente fundamental, tá certo? Então, vamos lá. Então, eu quero transformar isso nisso aqui. Então, quero chamar dessa forma, passo carros e marca. Então, olha só, vamos começar a construir a função group by. Então, esse array aqui é esse carros, tá certo? E a gente vai ter que construir assim. Array.reduce, eu quero reduzir criando um novo array. Reduce, você já sabe que o reduce ele vai pedir aqui uma função, que no caso a gente vai escrever a função anônima, function, eu vou receber aqui o total e o item, ok? E o reduce, como ele já vai trabalhar com objeto, né? Você percebe que isso daqui é o retorno de um objeto, isso aqui não pode ser um array, porque array só aceita índices do tipo numérico, então vou ter que passar aqui, ó, um map, tá certo? Ou um array objeto, não sei como explicar isso melhor para você, ou hash ou map, é conhecido isso aqui dentro da programação. Então vamos lá. Então estou dentro do reduce, estou fazendo aqui a função. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui ó, var,
que eu preciso descobrir qual é o conteúdo da propriedade que você passou. Eu passei qual era a propriedade? Marca. Só que ele vai varrer, por exemplo, esse objeto. Ele está aqui no primeiro objeto. Se eu falei que era marca, como é que eu vou separar para Audi? A única forma de eu fazer isso é isso daqui, ó. Que é igual item prop. Seria o equivalente a fazer isso daqui, ó. Item, que é o objeto que está vindo aqui, ó. Que é isso daqui. Ponto marca. Eu poderia fazer, só que eu fui meio enjoado e falei assim, não, eu quero que esse treco seja flexível. Eu quero passar qual é a propriedade que eu quero agrupar. Então, nesse caso aqui, como marca está escrito aqui, a única forma de descobrir o que tem dentro da marca, que no caso é Audi, é fazendo isso daqui no objeto. Tá? Porque eu não posso fazer isso aqui, ó. Porque senão ele vai achar que próprio e é a propriedade do objeto. Quando eu faço isso, ele vai entender que isso aqui é uma variável e vai pegar o conteúdo da variável e chamar a propriedade desse objeto aqui. Então, no caso, próprio tem marca, então ficaria o equivalente a isso aqui. Entendido? Tá? Então, agora o que eu preciso fazer? Agora eu preciso ir para a variável total. Então, total índice que, ou seja, total índice o conteúdo da marca, que no caso aqui seria Audi, que aqui está a palavra Audi, ok? No caso aqui, Audi. O que eu vou fazer? É igual a total que. Legal? Como isso daqui eu precisaria fazer assim, ó, total que, ou melhor, explicando assim, ó, item, tá certo? Ele ficaria assim, ó, seria assim, ó, total do Audi. E daí dentro desse hash, dentro desse mapa que está aqui, ó, Audi, eu tenho que colocar o item. Então seria assim, ó, total que igual a item. Só que, a hora que vier o próximo objeto, que seria esse daqui, ele não vai conseguir incluir, porque eu estou atribuindo o objeto a isso daqui. Então ficaria somente um. Qual é a forma que a gente aprendeu? A forma que a gente aprendeu é o seguinte, é o total.concat, não é isso? Total.concat de item. Só que se eu fizer isso daqui, a gente vai ver o que pode acontecer, tá? Aqui eu vou dar o return total, só para ficar certinho. E aqui, como é uma função group by, aqui ó, return, que é a variável que passou reduce, que ela vai receber as informações do array, tá? Vamos executar isso daqui, cruza os dedos, vamos ver tinha um chefe que ele falava que é a gambiarra, que é ajuste técnico, tá? Então olha só, ele já apareceu aqui, ó, falando que total concat não é uma função. Por que não é uma função? Porque esse total aqui, ele não é um array, ele é um objeto, porque eu estou passando esse objeto aqui. Então, como eu posso incluir como eu posso criar um array dentro desse map? Eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Olha só que eu te explico. Eu vou verificar se o total se existe isso daqui, se não existir, ele recebe um array vazio. Ou seja, ora ele vai ser um array vazio, e se ele já existir, que no caso é esse daqui, vamos supor que eu tenho um objeto só, ele já existe, ele já é um array. Então ele pode assumir o comportamento de array e pode receber o outro com concat. Então a próxima rodada é muito provável que ele vai funcionar. E vamos dar aqui, ó, console.log de agrupados. E ele então fica aqui. Olha só que interessante. Audi fica a marca. Ferrari fica a marca. Isso aqui é muito importante porque se você não conseguir agrupar, é muito provavelmente que lá dentro do React Native, lá dentro das bibliotecas, você não vai conseguir fazer gráfico, por exemplo. Colocar tabelas e, cara, o Group By é fundamental, tá? Inclusive tem algumas bibliotecas aí que permitem que você tenha a função Group Bys um pouco mais performáticas aí. Os programadores pegaram e fizeram isso. Então, por último, vou imaginar aqui que originou toda essa discussão dessa questão aqui que a gente vem trabalhando. Imagina que você tem um array de produtos, que isso aqui veio do back-end, você quer separar por categoria. Então, como é que ficaria? Produtos aqui em vez de carros, ok? E agora eu quero colocar então aqui categoria. Vamos ver se a nossa função de agrupamento ela é interessante. Funciona.
Então vamos lá. Ficou então aqui a categoria Esporte. Então tem um objeto aqui com esse ID, com esse nome aqui, ok? E tem aqui vestuário. Imagina que você precisa fazer um gráfico de pizza, tá certo? Que esse gráfico de pizza, ele conta a quantidade de coisas que tem lá dentro em função da categoria que você colocou. O gráfico pizza agora poderia receber tranquilamente isso daqui sem problema nenhum, tá certo? Ainda, como eu comentei com você, a gente pode produzir, a gente pode trabalhar o Reduce com outros métodos. Então agora vamos imaginar o seguinte, eu quero agrupar apenas os objetos, enfim, os produtos que são, por exemplo, da categoria vestuário. Então como que ficaria? Eu teria que fazer então uma função de filtro, né? var, ou var não, vamos fazer o seguinte. Var novos produtos igual a produtos.filter, e vou colocar já a função anônima aqui, ó, function item, e daí a gente vai fazer o que aqui, ó, return, aqui eu posso retornar só true ou false, item ponto, categoria é igual a, sei lá, vestuário. Aqui eu vou colocar assim mesmo, vou criar a variável de configuração não, tá? E agora eu pego esses novos produtos e jogo aqui. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Então, o que ele fez? Ele então retornou aqui vestuário, então só tem, como só tem duas categorias aqui, esporte, vamos incluir mais uma aqui, esporte, vamos colocar aqui saúde, sei lá, saúde é complemento, tá? Eu não vou mudar as outras características aqui para a gente não delongar mais a aula. Então vamos supor aqui, ficou então aqui, ó, vestuário, ok? Que ficou então essa categoria. Então ele filtrou tudo que era vestuário. Então aqui foi embora o esporte, foi embora saúde. Se eu quiser tudo que seja diferente de vestuário, eu posso colocar o diferente aqui e então ficou isso aqui, ó, esporte e saúde, tá? Eu filtrei tudo que era vestuário, não quero vestuário, e incluí o group by, tá? Mas agora eu queria convidar você a deixar isso aqui mais bonito, porque, cara, eu não tô gostando disso aqui. Na verdade, verdadeira, eu queria fazer assim, ó, produtos filter, isso daqui, e agora eu queria fazer assim, ó, ponto, group by, eu só queria passar aqui, ó. Ou seja, eu queria criar uma função groupBy que assumisse o mesmo estilo de código que o filter, tá certo? E não ficar chamando desse jeito aqui. Cara, eu sou programador, eu também tenho meu ego. Que ridículo, mas vamos lá. Voltando, como é que a gente pode fazer, tá? Quando você, e segue aqui que essa última parte da aula é o crème de la crème, como o pessoal fala, os franceses, tá? Então, olha só, eu tenho essa função. Quando eu declaro essa função aqui no JavaScript, o groupBy desse jeito, eu não posso executar desse. Por quê? Porque ela é uma função, enfim, comum ali do JavaScript. Eu preciso embutir essa função groupBy aqui dentro do array, ok? Dentro do array, beleza? E o que é isso, cara? O que você está falando, Felipe? Não estou entendendo nada, tá? Ó, se liga. Array.push é uma função, como você viu, array com cat. Por que eu estou falando do array? Porque eu estou trabalhando com array. Estou trabalhando aqui, com isso aqui, não estou? Então, eu tenho array push, array concat, assim sucessivamente. Então, eu preciso arrumar uma forma de embutir agora isso aqui, ó. Ponto groupBy. Eu preciso, só que tem um detalhe. Eu não tenho acesso ao método, à classe de array do JavaScript. Isso aqui está compilado lá dentro dele, está dentro das bibliotecas. Como é que eu faço então para embutir um método dentro de um objeto a qual eu não tenho acesso? Cara, isso aqui é uma das bruxarias do JavaScript que eu mais adoro, tá certo? Que é o método prototype. O método prototype, ele permite você inserir ali, enfim, inserir métodos, inserir propriedades, inserir o que você quiser
no tipo de objeto que você quiser. Só que o JavaScript ele também tem uma outra vantagem, uma outra coisa bem legal, que é o seguinte, que é a possibilidade de eu injetar no método, no objeto Adão. O que é o objeto Adão? No JavaScript, tudo, assim, chamando de, a grosso modo, tudo é um objeto. Tudo, literalmente, é um objeto. Então, isso significa que se tudo é objeto, basta eu ir no objeto Adão, no objeto que originou todos os outros, já que tudo é objeto, eu preciso ter um pai, na verdade? Então, eu chamo esse objeto Adão. Então, o array, ele é um objeto, é uma classe, enfim, um objeto que está dentro do JavaScript. O objeto Adão, o objeto pai do array, pai de todos, é o object. Nossa, que descoberta maravilhosa. É isso. Então, só que essa classe object, ela tem um método chamado, uma propriedade chamada prototype. Prototype. Esse prototype aqui permite injetar propriedades, métodos, enfim, dentro do objeto Adão. Como o array, ele herda o objeto Adão, então o array vai ter então aqui meu group by. Então, para fazer isso funcionar, essa loucura aqui funcionar, eu preciso fazer isso aqui, ó. Eu preciso fazer isso aqui. Em vez de function, eu vou fazer assim, ó, array, tá certo? Que é o meu objeto que eu quero tratar. Prototype, porque se o object tem a propriedade chamada prototype, o array também tem, porque o Adão tem, então o array carregou essa carga genética, sei lá. Né? Eu sei que eu não estou sendo muito católico aí nas definições corretas de classe objeto, mas é para a galera entender. Então tem aqui o prototype, ok? Group by. O array aqui eu não preciso mais. Por que eu não preciso mais? Porque ele já é o próprio objeto que eu estou trabalhando. Objetos que a gente vai trabalhar, o próprio objeto, em vez de ser o array, aqui seria o this, tá certo? E a gente pode depois discutir um pouco mais sobre o this. Não vamos se atentar a esse cara aqui ainda, tá? Então ficaria o this aqui, que seria o próprio array que a gente está trabalhando. Pronto, reduce. Pronto, a gente não precisa mais mexer em nada. Agora, basta a gente fazer isso aqui, tá? Agrupados. E vamos ver como é que ele vai rodar. Só tive um pequeno erro aqui. Desculpa. Vamos lá. Eu preciso colocar aqui um igual, tá? Group by igual. É isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Esse cara aqui. Vamos pegar, então, essa função aqui, tá? Basta então a gente colocar aqui o console log, copiar, produtos filtrados. Então agora a gente misturou, colocou produtos filtrados, tá certo? Filter, tem a função aqui, por exemplo, eu coloquei aqui esse exemplo, eu copiei e colei da minha cola aqui, do lado. Então a gente tem aqui o vestuário. Ok? Export. Então eu quero filtrar tudo que for da cor preta. Eu copiei e colei para a gente poder testar mais funções aqui sem perder muito tempo. Então eu quero filtrar tudo que for preto, tudo que for do tamanho G e ainda agrupar por categoria. Como é que ficaria? Ficaria desse jeito. Olha só que o group by agora, ele entra aqui com uma função no mesmo estilo do filter, no mesmo estilo do map, deixando o meu group by ainda mais charmoso. Vamos lá. Vamos ver como é que ele vai ficar. Então ficou aqui vestuário. E de vestuário, ele tem aqui, então, a categoria cor, preto, enfim. Só filtrou tudo que é preto, tamanho G. Tudo que não for preto, tamanho G, que no caso ficaria só esses dois aqui, camisetas e shorts. Beleza? Bom, legal. Então, a gente chegou até aqui. Vamos, então, só fazer um pequeno resumo, ok? Vamos ver, então, que as motivações para que serve. A gente já sabe que é para fazer manipulação de dados, que esses dados eles podem chegar de API, pode chegar de qualquer outra forma, e você normalmente precisa manipular isso no aplicativo, isso no front, normalmente, tá? Resumindo, o filter ele retorna um array com os valores filtrados, então pode ter a mesma quantidade ou menos. O map é um tradutor, retorna o array com a mesma quantidade de elementos no array, só que modificados. E o reduce, ele pode retornar um array ou então um valor agregado, tá certo? O filter, ele serve literalmente para filtrar, a gente pode filtrar desse jeito. O map, ele traduz, então nesse caso aqui ele está traduzindo, todos esses caras aqui dobrando o número. E o reduce, ele pode tanto retornar
numa agregação, que é um valor nesse caso aqui, por exemplo, somado, ou então retornar o comportamento das funções map e filter, como a gente já viu o jeito avançado de se fazer. Quando eu misturo filter, map, reduce, ainda faço uma função aqui group by, ainda faço aqui umas coisas, deixa ainda o reduce junto com esse trio muito mais interessante para que a gente possa trabalhar aí dentro dos nossos aplicativos, dentro dos nossos websites e web apps. Bom, se você gostou então dessa super aula que matou aí provavelmente, eu espero, todas as suas dúvidas aí sobre esse trio e mais, aprendendo aí a criar funções com o prototype, a criar funções mais complexas com o group by, o reduce, criando o group by. Se você gostou dessa aula, se você achou interessante, gostaria de ter mais aulas como essa, aulas raiz, né, que ensina aí o básico, o alicerce para você ser um programador de aplicativos, de web apps, enfim, de backends de primeira, deixa então isso eu gostei, não se esquece de se inscrever no canal e deixar também o seu comentário. Eu vou ficando por aqui então, um forte abraço, tchau, tchau.